Então, o que é literacia familiar? Vamos começar aqui. Literacia familiar é um nome interessante aí, mais técnico, quando uma família ela tem uma regularidade na leitura em voz alta. Ela lê livros juntos. E eu acho surpreendente essa prática, e é uma prática que faz parte da proposta da educação cristã clássica, que vê os livros como tutores, né? Nós podemos aprender, e nós só conseguimos aprender, na verdade, através de tutores, né? Mesmo quando a gente fala sobre autodidatismo, existe a necessidade de existir tutores. Não necessariamente esse tutor vai estar diante de nós com um quadro, fazendo anotações. Mas a educação clássica ela mostra que o ensino, a aprendizagem, o aprofundamento, ela se dá também através da leitura. Então, os livros são os nossos tutores. Os livros são os nossos mestres. A palavra vai dizer isso lá em Hebreus, capítulo 12. Ele vai dizer, olha, vocês devem correr aí essa carreira que está proposta diante de vocês. O caminho é árduo, é longo, vai exigir esforço, mas se você tiver os olhos fitos em Cristo Jesus, você consegue chegar ao fim. Mas observem também, sejam movidos pela grande nuvem de testemunhas que estão por trás de vocês. Os passos que nós damos hoje já foram trilhados por pessoas que vieram antes de nós. Pessoas que trilharam esses passos, que deram esses passos de conhecimento, de fé, de produtividade, de vida cristã, seguindo o exemplo do Mestre, que está acima de todo Mestre, que é Cristo Jesus. Então imagine eu e você, que ao invés de nós inventarmos a roda, ao invés de nós fazermos o nosso próprio caminho, decidirmos para onde ir, ao invés de só errarmos, nós podemos aprender com os grandes homens que se tornaram exemplo e que fizeram bem o trabalho neste mundo, cumpriram bem o seu trabalho neste mundo. E essa é a ideia da literatura. E a literatura ainda vai mais além. Além do conhecimento acumulado de toda uma geração, nós temos todo um imaginário que pode nos impulsionar em nossa fé, em nossos relacionamentos, em uma vida mais ampla e cheia de significado. A leitura é isso. Para mim, a leitura traz todo esse arcabouço de significado. Quando leio um livro, eu estou aprendendo com aquele autor e eu estou tendo a oportunidade de ser ministrado através da vida dele. Então, quando eu falo de literacia familiar, eu estou dizendo desse hábito de sentarmos em família para aprender com grandes homens. E aí isso traz, consequentemente, muitos benefícios, né? Além dessa expansão do conhecimento, a gente tem que olhar para essa literacia familiar com muito carinho também para aqueles que estão sendo alfabetizados, aquelas crianças pequenas. Nós desenvolvemos, através da literacia, essa percepção auditiva, né? Eles se tornam mais aptos em escutar e ouvir, o que vai ser muito importante para que eles identifiquem os sons das letras e consigam decodificar a fala, né? Muitas vezes a gente perde tempo conversando com crianças como se eles tivessem problemas mentais, né? Tem algumas pessoas que têm aquele baby talk, e aí fala com a criança daquele jeito e tal, não sei o quê, e aí a criança vai reproduzir aquilo, né? E não vai entender palavras ou frases ou histórias complexas. Então, a literacia familiar, no primeiro momento, talvez aí, o primeiro benefício dela, para que ela seja feita desde a infância, desde a primeira infância, é que ela ajuda as crianças a compreender melhor e escutar melhor, o que vai ser muito importante para a disciplina, para o dia a dia em casa, para a sua aplicação nas atividades e para a sua retenção do conteúdo. Também desenvolve e gera desenvoltura de clareza, né? E ela vai conseguir também não simplesmente ouvir e entender aquilo que está sendo falado, mas ela vai ser treinada também no falar, no como comunicar, no como expressar aquilo que ela sente, aquilo que ela pensa. Ela vai ganhar ali um leque de opções, vai estar
enchendo a sua bagagem de conhecimento, de frases, de palavras, para que ela saiba se expressar bem e comunicar a sua verdade, o seu pensamento, o seu sentimento com clareza para os seus pais e para as pessoas que o rodeiam. E isso já ajuda também no desenvolvimento da leitura, da escrita, estimulando a buscar isso de maneira mais intencional. Então, tudo isso são alguns dos benefícios, né, da leitura em voz alta em família, em sentar na mesa com os grandes para aprender com eles, ok? O que é que pode ser feito e o que pode ser desenvolvido também através dessa leitura em voz alta? A prática da narração, o desenvolvimento da habilidade da oralidade. Uma vez que eu escuto uma história, eu posso compartilhar aquela história. Eu posso também trabalhar com meus filhos dentro desse processo com a ordenação temporal. A história vai apresentar fatos, vai trazer cenas para a nossa mente e ele vai poder organizar essas cenas. Isso vai fazer com que ele também possa organizar a sua vida, organizar o seu dia a dia e saiba trabalhar com sequenciação e assim por diante. Além de trabalhar desde pequeno essa interpretação de textos. Vamos para as dicas, algumas dicas aí práticas de como desenvolver e o que pode te ajudar a desenvolver a literacia familiar, certo? Primeiro eu quero trabalhar com um conceito aqui desse livro, que é Ensinando Trivium, certo? Ele vai trazer aqui para a gente alguns nãos. Em específico, eu separei aqui 3 nãos para você não fazer nesse desenvolvimento dessa cultura de aliteracia familiar ou da leitura em voz alta. Vou chamar leitura em voz alta porque aí fica mais fácil para a gente compreender também, certo? Então, não tenha receio de ler para a criança livros ou capítulos grandes. Não tenha medo de arriscar com histórias mais complexas, ok? Então, isso precisa estar na sua mente. Não tenha medo de ler livros. Às vezes, a gente vai ler para crianças pequenas e a gente usa aqueles livrinhos, a gente já vai falar sobre eles, livros fast food. Isso é extremamente ruim para o desenvolvimento deles. Então, você pode ganhar no desenvolvimento intelectual, na percepção temporal, na interpretação de texto, na aquisição de vocabulário, quando você ler textos de qualidade com os seus filhos. Então, não tenha receio de ler textos grandes, capítulos grandes com as suas crianças. Não posso dizer que tenho, não tenho experiência com crianças menores de 3 anos, mas aqui na escola, na ECMA, nós trabalhamos com crianças a partir de 4 anos de idade. E nós sentamos com elas, 12 crianças, nós trabalhamos com 12 crianças por turma, elas sentam e elas ouvem a história que está sendo contada. Elas conseguem ouvir todo o capítulo daquele livro. Quando eu digo capítulo de livro, eu estou falando de livros grandes, livros bons, de qualidade. A professora não precisa estar fazendo teatro, não precisa estar fazendo coreografias, não precisa estar botando imagens e carregando a mente delas e a visão delas de efeitos visuais. Não. O que está sendo desenvolvido ali é a audição, a percepção, a ordenação temporal. A mente dela precisa estar trabalhando, vai estar trabalhando o foco. Outra dica. A primeira, né? Não tenha receio de ler livros ou capítulos grandes e não perca tempo lendo fast food. O que são fast foods? Olha, tem 4 tipos de livros, né? Tem a obra original, tem a adaptação, eu estou chamando aqui o terceiro de caricatura, né, ou quadrinhos. A família, o Ensinando Trivium fala de quadrinhos, eu estou chamando aqui de caricatura. E existe a versão do cinema. Os contos originais são aqueles que foram criados. Existem boas adaptações desses livros que mantêm uma linguagem equilibrada e sadia, mas existe essas outras 2 classificações de livros aí que são caricaturas de alguns contos, né? Olha esse tipo de livro, né? Chapeuzinho Vermelho e Cinderela. O livro tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 páginas. São 8 páginas de livro. E olha a quantidade de texto que tem. Agora, não só a quantidade de texto.
São textos que não trabalham um vocabulário equilibrado, que não trabalham um vocabulário nobre, são textos que não têm construções de frases que expressam para a gente um linguajar saudável. Era uma vez uma menina conhecida como Chapeuzinho Vermelho. Um dia sua mãe pediu que ela levasse uma cesta de doce para sua vovó que morava do outro lado. Um senhor viúvo tinha uma filha que também amava muito mas se casou com uma viúva. E aí vai, né? São frases, textos extremamente pobres no seu linguajar. A criança não vai ter que se esforçar para pensar. Você vai perguntar a ideia, os fatos, os acontecimentos, o que está dentro desse texto, né? Voltando aqui às perguntas que a Nath falou, elas estão extremamente de fácil acesso, ele não vai precisar se esforçar para aquilo. É algo que nem vai precisar muito da atenção dele. Talvez ele já escutou essa historinha aí em algum lugar e ele vai conseguir reproduzir esse fast food. Escolha um conto original e dê prioridade para boas adaptações. O que é uma boa adaptação? Uma boa adaptação é aquela que mantém um vocabulário rebuscado e que tem uma construção de frases equilibrada, que expressam uma comunicação enobrecida, que gera também esse certo grau de dificuldade para que a criança precise pensar, exercitar a sua mente para responder as perguntas que vão ser apresentadas. Eu não estou dizendo para você abandonar os quadrinhos, né? Ou nunca ler esse tipo de livro, os quadrinhos em si. Não, existe um momento de diversão, existe um momento ali de esperar a consulta e tem algumas histórias interessantes ali. Você pode fazer uso disso, mas que esse não seja o tipo de material que você usa no seu tempo em família, na leitura em voz alta. Outra dica aqui, outro não para você. Não espere, olha aí, Bárbara, e quem mais que falou para a gente aí também? JSK. Não espere que as crianças menores fiquem sentadas e paradas atentas. Se você tem esse ideal de que você vai começar a literacia familiar, ela vai sentar do seu lado no sofá, com 2 ou 3 anos de idade, e vai te dar toda a atenção e ficar sem subir no seu pescoço. A gente estava vendo um vídeo de uma mãe aqui da escola e ela estava lendo a história para um dos filhos e o outro pulando no pescoço dela, passando por cima, e essa confusão toda. Então não espere que elas vão sentar do seu lado e vão ficar quietinhas escutando você ler ali por 20, 30 minutos. Isso não vai acontecer. Não tenha essa expectativa. Isso não vai acontecer. E para isso a gente tem algumas atividades que a gente pode fazer para que a gente possa melhorar isso. Então, tenha isso em mente quando você for estabelecer a sua rotina. Não tenha medo de ler livros grandes e capítulos para os seus filhos, capítulos de bons livros para os seus filhos. Não perca o seu tempo em família com fast food e não tenha expectativa de que o seu filho vai ficar sentado do seu lado do sofá, parado, ouvindo aquela história. Uma vez que você já abriu mão dessa expectativa e já entendeu esses nãos, então eu quero também falar para você sobre algumas atividades manuais e algumas atitudes que você pode ter durante a leitura que podem ajudar a aprender a atenção do seu filho. A primeira já foi dita, né, no próprio título da dica. Deixe que as crianças desenvolvam tarefas manuais. Eu lembro aqui, quando eu assumi o ministério que a gente tinha de capelania, algumas irmãs aí voluntárias aqui na nossa igreja iam na escola pública e tinham um tempo ali de compartilhar a palavra de Deus, né? Elas usavam praticamente, eu creio, na época, antes de eu entrar, elas usavam um material que inclusive é usado na escola bíblica dominical e elas usavam ali naquele tempo com os alunos. Quando o rapaz que coordenava, ele foi embora e eu tive que assumir o projeto, eu trouxe uma nova proposta. E a gente chamou o projeto de Trilha do Saber. E a gente começou a trabalhar com literatura, incentivo à leitura e à literatura clássica dentro das escolas públicas. Então a gente tinha vários
Graças a Deus, a gente tem uma igreja aqui bem ativa, então a gente tinha vários voluntários que iam para essas escolas na terça-feira, toda terça-feira, ia de sala em sala, montando e lendo livros clássicos. E aí, quando eu levei o projeto, eu disse o seguinte, olha, a gente vai começar, nós fizemos o primeiro ano, com a história de Pinóquio. Nós vamos começar com Pinóquio, vamos trabalhar virtudes com Pinóquio, e vocês vão ler esse livro. Para começar, muitas nem tinham esse hábito de ler, então isso foi muito bom. Elas mesmas adquiriram esse hábito da leitura. E aí eu disse assim, olha, enquanto vocês leem o livro, vocês vão entregar uma atividade manual para que eles estejam fazendo. E elas falaram, nossa, mas eu vou dar um desenho para a criança pintar, vou fazer uma atividade manual. Enquanto eu leio o livro, elas não vão prestar atenção. É dividir a atenção. E aí eu lembro daquele burburinho todo. Eu disse, olha, vamos fazer um teste. E se não der certo, a gente muda. Né? E assim nós fizemos. E é impressionante. Crianças da escola pública que não tinham nenhum hábito de leitura, crianças da escola pública que não estavam preparadas para aquele momento, mas elas se concentravam na atividade manual que elas estavam fazendo, mas também tinham total atenção naquilo que estava sendo falado. A maioria das crianças, elas conseguem prestar mais atenção quando estão fazendo outra atividade que ajude elas a terem foco. Se elas não tiverem um foco necessariamente, elas vão estar pulando e girando na casa toda. Então não tem problema nenhum dela ter um brinquedo que ela possa brincar silenciosamente. Não tem problema nenhum você dar massinha para que ela brinque com a massinha enquanto você lê o livro. Não tem nenhum problema de você fazer atividade de recorte, de pintura, de colagem. Deixa ela se sujar, deixa ela brincar ali, mas que ela esteja ouvindo. Ela vai estar ouvindo um vocabulário elevado, ela vai estar ouvindo palavras e uma construção de frases rica, e ela vai estar crescendo com aquilo. Quando ela começar o processo de alfabetização, a sua audição, a sua percepção, a sua interpretação vai estar muito mais apurada. E à medida que ela cresce, você vai diminuindo essas atividades de foco. Dentro, obviamente, de cada realidade. Talvez uma criança, o seu filho, a sua filha com 3 anos ainda não consiga manter o foco de sentar e ouvir a história. Dá atividade para ela, prepara alguma coisa para que ela esteja prestando atenção. Talvez com 3 anos ela já consiga sentar e prestar atenção. Então você não precisa dar mais esse estímulo para ela. Outra dica preciosa que a gente utiliza muito aqui, principalmente com as crianças menores, mas que vai aí até os 7, 8 anos de idade, é o que eu chamo de leitura responsiva e dramática. A dramatização dessa leitura. E o que é que eu estou querendo dizer com leitura responsiva e dramática? Eu estou querendo dizer que você pode trazer a criança a participar, a se envolver da história, a completar frases e a ser parte da história que está sendo contada, assumir o papel de um personagem, por exemplo. Nesse caso, né, nessa leitura responsiva e dramática, eu estou pensando aí nas crianças menores que vocês têm. Crianças de até 5, 6 anos, como eu falei, né? Que elas amam a repetição. Então, você vai ler o livro várias vezes para ela, certo? E ela vai se divertir com aquilo através dessa ferramenta, leitura responsiva e dramática. Por exemplo, a gente tem esse livro, Os Sons da Criação, que faz parte do nosso material de alfabetização aqui na escola, ok? Esse livro, ele é uma história onde Deus cria o mundo e Adão e Eva são os 2 personagens principais, vão conhecer a criação de Deus. Enquanto nós contamos a história, nós estamos apresentando também os sons da criação, que são os sons das vogais e são os sons das consoantes. Vai sim, Murilo, as lives ficarão gravadas. Eu aprendi a fazer isso ontem. Os sons das vogais e os sons das consoantes. Então, Adão é o A e Eva é o E. E aí tem alguns outros personagens. A iguana, a orca e o urubu. E aí depois os consoantes também tem os personagens.
Então, é assim que a gente trabalha na alfabetização, né? Como a Nath já deve ter falado, vocês viram aí a live dela de material. O nosso material, nessa fase da gramática, sempre trabalha com narrativas. E nessa fase da gramática, a repetição é totalmente permitida e válida, né? Ao invés dele ficar repetindo os DVDs ali na sua TV, repete leituras de livros com eles. Então, a gente lê praticamente toda a aula de linguagem, os sons da criação. Murilo, o material é nosso, não é de editora. Mas, se Deus quiser, já já vai estar disponível aí para mais pessoas, ok? Então, olha só, como a gente começa aqui a ideia. Vou descrever como foi que o Criador fez todas as coisas aparecer. Não fez nada sem querer. Ele usou o seu poder. Não criou com explosão, muito menos com poção. Ele usou a sua voz e com palavras ordenou. E assim tudo veio a existir. E ele disse, haja luz. Vamos repetir? Haja luz. E aí as crianças repetem com a gente. E pronto, a luz veio a existir. Depois ele disse, haja água e a atmosfera. Vamos repetir, pessoal? Haja água e a atmosfera. E assim poderíamos ter água para beber e ar para respirar. E depois ele disse, haja rios, terra e plantas. E num só instante tudo se fez. E a gente continua assim a leitura. A primeira vez, eles vão repetir com a gente, eles repetem essa leitura com a professora, mas depois da terceira, da quarta vez, eles já conseguem repetir sozinhos essas partes. E aí eu posso ler assim, e ele disse, e elas repetem, haja luz. E pronto, a luz veio a existir. E ele disse, haja água e a atmosfera. E assim poderíamos ter água para beber e ar para respirar. E assim por diante. Então, nós seguimos nessa dinâmica de uma leitura responsiva e dramática, onde elas fazem parte da narração. Da mesma forma, a gente trabalha com o Pomelo, né? No Jardim 1, que é um dos livros de integralização, a Nath já apresentou ele para vocês, a gente trabalha com ele dessa mesma forma. Um dia eu fui substituir a Nath, ela ficou doente, e eu fui fazer a leitura ali no Jardim 1. E ela me deu a lista de todas as dramatizações que ela faz enquanto a gente vai lendo o livro. Então, a gente vai avançando a cada capítulo do livro, mas quando a gente avança um capítulo antes, a gente lê os capítulos anteriores, ok? Então, eu fui lendo a história para eles. Por exemplo, aqui, a história do vermelho, que é quando eles começam a aprender a cor vermelha. O vermelho é uma promessa do que vai se concretizar. E aí tem aqui a imagem de um morango, né? Ele fala do vermelho hipnotizante da paixão. Ele vai falar também sobre o vermelho do tomate que guarda surpresas. E aí, nessa hora, eu tinha a instrução lá no meu caderninho. Mostra a capa e a imagem do livro para as crianças. Então, estava lendo aqui, eu mostrei para elas. Quando eu mostrei, elas fizeram, cadê o pomelo? E aí tinha a instrução lá, está aqui no tomate. E elas riam e se divertiam com isso. Muitas vezes nós podemos ver nas ilustrações dos livros e nas próprias histórias maneiras de envolver as crianças. Além de estarem atentas, ouvindo aquilo que você está falando, elas também estão aplicando a ferramenta de memorização, estão treinando a sua memorização. Isso vai ser extremamente importante para elas na alfabetização e assim por diante. Você pode fazer coisas simples. Sempre que eu falar a palavra Deus, você tem que bater palma. Ela vai prender a atenção, porque ela vai querer escutar a próxima vez que você vai falar a palavra para bater palma. Sempre que eu falar a palavra amarelo, digamos que o texto apareça várias vezes essa palavra, e você bate palma para poder dizer que ouviu a palavra amarelo. Isso é bem interessante. Olha só. Então, a primeira dica aí são os nossos nãos, os 3 nãos. Não perca tempo com leitura fast food, não tenha receio de ler livros e capítulos grandes com seus filhos e não espere que ele fique sentado sem fazer nada. Então, dentro dessa realidade desses nãos, tenha atividades manuais e os envolva na leitura.
a nossa terceira dica aí. Faça as perguntas certas. A Nath já falou um pouco sobre isso. Mas quando a gente está lendo um livro, é interessante a gente saber também quais perguntas fazer para os nossos filhos. Às vezes, né, nós vamos ver se ele entendeu a história e fazemos perguntas complexas que ainda não estão na fase deles, né? E a gente quer forçar, às vezes, a criança a dar respostas que ainda são muito abstratas para ela. Então, nós precisamos fazer as perguntas certas dentro de cada fase. Olha só, a nossa gramática é a assimilação dos dados, né? Eu gosto muito dessa ilustração também da leitura. Então, a gramática é quando você lê o texto e reconhece os dados e os fatos que estão nesse texto. A fase da lógica é quando você relaciona esses fatos e esses elementos que estão ali no texto. E a fase da retórica é quando você expressa uma opinião formada sobre aquele texto. É a expressão de quem você é dentro da sua individualidade. Que seja assim também as suas perguntas direcionadas. Se o seu filho tem aí até uns 11 anos de idade, 10, 11 anos de idade, ainda ele está ali na fase da pré-gramática, ou mesmo da fase da gramática, até uns 12 talvez, você vai fazer perguntas concretas. Quem são os personagens, o que eles fizeram, quando eles fizeram e onde eles fizeram. Né? Se você quer evidenciar valores naquele livro ou naquela literatura, tente se prender ao que é certo e ao que é errado, o que é sabedoria ou o que é tolice. Questões práticas e objetivas que o ajudam já a criar um arcabouço de como entender o mundo. Olha só, como é que eu vou chegar nos porquês se eu não ensinei ainda ao meu filho ou à criança a perguntar sobre os fatos? Para que ele chegue nos porquês ou no como ele pode fazer algo, ele tem que entender quais são os fatos principais, as verdades principais que vai conduzir o pensamento dele. Então, ensine o seu livro a ler. É isso mesmo, ensine o seu filho a ler. Ensine as suas crianças, você que é educador, a ler livros. Como? Fazendo perguntas certas. Primeiro, certifique-se de que ele domina as perguntas básicas, que é quem, o que, quando e onde. Quando ele chegar numa fase onde ele está dominando a resposta dessas perguntas, ele passa para a próxima, que é a lógica. Então você começa a perguntar o porquê, que aí você parte um pouco mais para a abstração e a relação dos fatos, não é isso? Então, olha só, por que será que o personagem tomou tal atitude? Por que será que isso aconteceu com ele? Por que será que Pinóquio fugiu do seu pai? Será que ele fez algo bom? Como eu sei que ele não fez algo bom? Agora eu já estou no momento de que ele relacione as respostas padrões com outros eventos e outros fatos da história. Ele vai relacionar e vai entender os porquês. E aí, se seu filho já é um adolescente, já está aí na fase da retórica, não simplesmente os fatos ele pode saber, não simplesmente o porquê das coisas ele pode saber, mas ele já pode expressar uma opinião. Como é que você faria no lugar dele? Né? Como isso reflete ou não a verdade de Deus? Reflete ou não a vontade de Deus? Você acha que isso tem a ver com você de qual forma? Então você começa a trabalhar aí o como ele agiria e o como aquele conteúdo tem a ver com ele. Olha só, pensa. Talvez o seu filho ou o seu aluno não tenha sido treinado sobre essa perspectiva de leitura. Então, mesmo sendo um adolescente, às vezes você vai ter que voltar nas perguntas padrões da fase da gramática. O quem, o que, o quando e o onde. Para que ele entenda esse desenvolvimento de um raciocínio lógico. Entender os fatos, relacionar os fatos e aplicar aqueles fatos na sua vida. Então, apegue-se aos nãos. Tem atividades manuais. Envolva os seus filhos na leitura, principalmente os menores. E faça a pergunta certa. E a gente vai agora para a nossa quarta dica, certo? Leia o livro antes de entregar o livro ao seu filho. Se o seu filho já é um pouco maior, se ele não se contenta simplesmente com a leitura ali do momento em família, certifique-se de ler o livro antes de entregar para ele, certo? Aconteceu aqui já em nossa escola de nós começarmos a ler uma história com as crianças ali dos contos fantásticos, dos livros fantásticos com crianças menores.
e tinham assuntos que não eram bons para aquela faixa etária. E a gente só percebeu isso enquanto lia. Então, ali no momento, na hora específica, a gente teve que mudar, né? Foi um conserto imediato. Leia o livro antes. Talvez você não esteja ali no momento para fazer esses consertos imediatos. Talvez ele esteja sozinho, então você avalia o que é que ele está apto a entender. Será que esse assunto já é um assunto que pode ser tratado com ele? Será que essa realidade já é uma realidade que eu quero apresentar agora? Eu não posso dizer o que apresentar ou não para você. A gente pode conversar sobre isso em outra live. Mas você, como pai, você acha que ele está pronto para ver aquele conteúdo com aquela idade que ele tem? Está pronto a entender aquela história e a sua complexidade dentro da idade, da fase que ele tem? Então, antes de entregar um livro para o seu filho, leia esse livro. É melhor que ele não leia nada do que ele leia porcaria, né? Que ele leia algo que não vai trazer edificação e vai trazer mais confusão para a mente dele. Então, essa é a nossa quarta dica. E a nossa quinta dica, aí, caminhando para o nosso fim das dicas e recebendo aí já já os nossos convidados, é não force um autor ou livro que não é do interesse dele. Olha só, você tem que entender que nem sempre o seu filho vai gostar da mesma literatura que você. Né? E você vai forçar ele aquilo. Se você força ele a uma literatura que não é do agrado dele, né? A não ser que seja algo extremamente importante, aí você vai dar um propósito para isso, vai dar um significado para isso. Você talvez esteja tirando do coração dele o amor pela leitura. Não tenha medo de arriscar. Pegar um livro talvez mais complexo, como eu falei, um pouco mais longo, para ler para ele. Mas se não deu certo naquele momento, olha, coloca o livro de volta e mais tarde você pode voltar para ele. Teve um caso aqui com alguns adolescentes que eu discipulava. E entre eles, os irmãos vão conhecer aí, não vou falar o nome dele, mas um dos adolescentes aí que eu fazia discipulado aqui comigo, a gente tinha esse hábito de leitura juntos, certo? E nesse hábito de leitura a gente leu vários livros. Não estão aqui na minha mesa os livros, mas a gente leu primeiro toda a série juntos do Percy Jackson. Foi muito legal. A gente fez isso dentro de uma semana. Ele tinha 12 anos, 13 anos, e a gente leu dentro de uma semana, né? Ele leu ali toda a série do Percy Jackson. Depois dei para ele os livros de Nárnia. E olha, dentro de uma semana ele leu o livro de Nárnia. Um livro não, todos os livros, né? E eu disse assim, nossa, esse camarada aí já está pronto para a próxima fase. E eu gosto muito particularmente da Terra-média, né? Ao invés de dar um Hobbit para ele ler, ao invés de introduzi-lo no Senhor dos Anéis, eu decidi dar para ele o livro Silmarillion. Não sei se você já leu esse livro, é um livro um pouco mais complexo, um pouco mais abstrato, um pouco mais viajado, usando o linguajar que ele usou para mim. E eu dei aquele livro para ele e ele leu e ele não se agradou muito. Né? Ele chegou assim para mim e disse, tio Lucas, eu acho que eu não gostei desse livro. O senhor podia me indicar outro? E não tem problema. Você pode arriscar, dar algo que você gosta. Se não deu certo, volta atrás, dá outro livro para a criança. Mas não rouba dela esse desejo, esse ânimo pela leitura. Né? Alguém que leu 7 livros dentro de uma semana, você não vai forçar para que ele leia um livro que você quer. Dê materiais de qualidade para eles. Né? E aí, dentro disso, você vai ter que ter sensibilidade também para o seu filho e para a sua filha. Existem leituras que são mais atrativas e que formam mais o caráter de um rapaz. Existem leituras que são mais atrativas e formam mais o caráter de uma moça, de uma menina. Vocês querem exemplo de livros? Ok. Me perguntaram aqui também sobre gibi. Foi o que eu disse. Não tenho problema com gibi. Li muito gibi na minha infância e gosto de gibi, principalmente gibi de heróis. Mas gibi é fast food, então ele é diversão. Ele é de vez em quando, né? O momento em família, dentro dessa dinâmica que eu estou trazendo aqui para vocês, né? Sentar junto com os meus filhos para ler um livro, sentar em família para ler um livro, dê prioridade aos grandes autores. Né? Se você vai trazer alguém para sentar junto com a sua família e para conversar com vocês, que sejam grandes homens, grandes mentes que vão contribuir com a sua família, ok?
Olha só, para crianças até 5 anos de idade, a gente propõe esses livros aqui. Olha, então a gente trabalha aqui com esses livros, rima e aliteração, ok? Olha só, eu tenho o Batalhão das Letras, a Operação do Tio Onofre, de Tatiana Belink, olha esse aqui, a crianças até 5 anos, tá? E tem esses livros aqui que eu acho muito divertido, e eles também se divertem, que são da Eva Fornari, Assim Assado, e esse livro aqui, Não Confunda. Tem outros livros dela também, que eu não trouxe aqui, mas tem vários títulos que ela gosta de trabalhar com esses trocadilhos de palavra, né? Então você pode estar trabalhando e reforçando, inclusive, a percepção auditiva dela, a ideia de rima e a aliteração. E tem esses outros livros aqui que a gente usa, inclusive, no primeiro ano também. Esses livros, essa coleção aqui, que é a coleção Tantan, ela é muito interessante porque ela trabalha conceitos matemáticos. Então, ela sempre tem uma história e trabalha um princípio matemático. Então, esse aqui é Aprendiz de Mágico, né? Temos aqui também Enquanto a Mamãe Galinha Não Estava. Então, eles vão aprender a contar, somar, dividir através de literatura. Apostando com o Monstro. Dedinhos Ocupados. E esse último aqui, não, tem mais dois. Irmãos Gêmeos e A Casa Onde os Sonhos se Realizam. Todos eles trabalham conceitos matemáticos. Isso é muito impressionante, porque é muito difícil a gente achar literatura para introduzir aquela integralização dos conceitos matemáticos. Então, isso aqui é uma ótima ferramenta para trabalhar a leitura em voz alta e também trabalhar a matemática. O nome é Coleção Tantan. Outro material muito precioso para trabalhar com as crianças aí até 5 anos, e não se limita até 5 anos, você pode continuar trabalhando aí por muito tempo, mas é uma leitura que a gente usa muito aqui, eu já falei desses livros, são os livros da virtude. Os livros da virtude são preciosos, e a gente trabalha esses contos através também da palavra de Deus. Então, olha só o que eu faço, o que a gente faz. Eu li esse livro, particularmente, né? Eu li esse, a minha esposa leu esse aqui, a gente divide aqui as leituras, pra gente não fazer tudo, né? Então, tem muito livro para ler, cada um lê um pouco. Eu comecei a ler esse, mas infelizmente eu não terminei. Vou terminar. Mas esse aqui eu li todo. E eu fiz algumas marcações. Essas marcações aqui que eu fiz foi para mostrar para vocês. Mas cada conto, a gente fez isso, ó. Deixa eu mostrar nas marcações, né? Que já estão prontos aqui, ó. Eu coloquei alguns comentários depois dos contos. Olha só. Os princípios que eu estou trabalhando. Então, eu tenho aqui, ó, o menino e a jarra. Então, eu vou trabalhar o quê? O controle da vontade, o domínio próprio, certo? Eu tenho outra literatura aqui que fala tempo para tudo. Então, eu vou falar o quê? Que tudo tem hora certa. Eu vou trabalhar esse conceito, né? Tem outra que diz aqui, procura-se, que eu vou trabalhar a ideia de vencer os medos. Tem um outro conto aqui que eu gosto muito. Deixa eu ver. Aquela história do Falcão, eu trabalhava sobre coragem, não marquei. Mas, enfim, o que é que eu faço? Eu leio a história, penso no princípio que eu posso aplicar essa história, mordomia, domínio próprio, organização do tempo, seja o que for, eu penso nesse princípio, anoto o princípio e marco também um texto bíblico. Então, o que é que eu faço? Eu leio, conto essa história em voz alta e no momento, digamos assim, que eu preciso ensinar sobre domínio próprio no meu dia a dia, aconteceu algo e ele teve um punch de ira. Então eu vou lembrar, olha, lembra da história? A história falava assim, olha o que aconteceu com o personagem, olha, a Bíblia também nos ensina, e aí eu falava aquele versículo que a gente tinha anotado. A gente faz isso na nossa escola. A gente lê esses contos, trabalha essas virtudes através da literatura, e no momento oportuno a gente é intencional em relembrar esse conto e apontar para a palavra de Deus. Então, isso são algumas das sugestões aí de livros. Esse aqui é o melhor livro de história bíblica que eu conheço, o livro de Histórias Bíblicas de Jesus. É sensacional, tá? Mas aí é só para passar aqui e dizer para você adquirir esse livro que é muito bom.
Esses são alguns livros até 5 anos. Os livros que a gente trabalha com 6 anos de idade. A gente trabalha esse livro aqui, ó, Dr. De Soto. A gente trabalha esse pequeno, das histórias do Pedro Coelho, que só tem uma história. A gente trabalha esse aqui também, Uma Poltrona para a Mamãe. E a gente trabalha o Jorge o Curioso. Então, esses são algumas das literaturas que a gente trabalha com as crianças de 6 anos de idade. Agora, assim, a gente lê histórias mais complexas para eles. Esses livros são usados por nós para fazer as atividades. E olha essa coleção, que sensacional. A Casa da Árvore Mágica. Ela passa por vários fatos da história, por vários momentos da história, e apresenta através de uma narrativa de 2 crianças que viajam nas histórias, conhecendo o mundo através dessa árvore mágica. Como? Viaja no tempo. Vai para o futuro, vai para o passado e assim por diante. E assim, ó, primeiro ano, tá? 6 anos de idade. Para vocês terem uma noção da quantidade de texto. Olha só. A gente faz essas leituras todos os dias e eles prestam atenção. Tá vendo? Não precisa de gravura. A história é a própria aventura. É isso que você tem que ter em mente. Tem esse livro aqui que é o favorito da minha esposa, entendeu? Então ela tá aqui. Mostra esse, mostra esse, mostra esse, mostra esse. Que é o livro da Eva Funari também, Fio por Filma. Esse livro aqui, eu conheci na época que a gente estava orando. Ela pegou esse livro emprestado na biblioteca da universidade e ficava falando desse livro para mim. Você vê. Adiante. É melhor ela falar, né? Tô tentando. Vai mostrando aí, eu não apareço. Tá. Vou mostrar. Gente, esse livro é maravilhoso porque, primeiro que a história dele é muito legal, muito interessante, mas, assim, é um coelho, né, que ele tinha um pouco de complexo porque ele tinha uma orelha mais curta do que a outra. E aí, ao longo do livro, ele conhece uma outra personagem e eles vão trocando cartas e, ao mesmo tempo, ele vai descobrindo coisas que vão ajudá-lo nesse vencer esse medo que ele tem por causa da orelha mais curta. Então, ele tem manual de instrução, trabalha esse gênero, trabalha receita, né, de culinária, trabalha cartas, muitas coisas, gente, que a gente estuda com eles formalmente, né, nessa faixa etária, aí no primeiro, segundo, até o terceiro ano, e normalmente a gente não vê, assim, uma só narrativa para tirar todos esses conteúdos, e esse livro é excelente para isso, certo? Ótimo. Ela não gosta de aparecer em live, gente, então não adianta insistir. Ela só vai aparecer nos vídeos gravados aí. Ok, 7 anos de idade. Olha alguns livros que a gente usa aqui com as crianças de 7 anos de idade. A gente usa o Pinóquio e a gente usa também, ó, O Vento nos Salgueiros. E usa esse aqui, ó, Os Meninos e o Trem de Ferro. São livros sensacionais aí. 8 anos de idade, a gente trabalha Alice nos Países das Maravilhas. A gente trabalha muitos outros títulos, ó. A gente trabalha Peter Pan, trabalha Teia de Charlotte. A Peter Pan eu tô aqui, a Teia de Charlotte eu não trouxe. Peter Pan, trabalha a Teia de Charlotte. E o que é que a gente trabalha mais? Que a gente vai falar um pouco mais sobre isso também mais tarde. A gente trabalha toda a coleção das Crônicas de Nárnia. 8 anos de idade. Alice no País das Maravilhas, não está aqui também comigo. Crônicas de Nárnia, a gente continua trabalhando no Crônicas de Nárnia. A gente trabalha As Aventuras do Tom Sawyer. A gente trabalha A Fantástica Fábrica de Chocolate. A gente trabalha o Hobbit, amo o Hobbit, Tolkien. Pessoal, leiam Tolkien. O Hobbit, a gente trabalha Mary Poppins e trabalha também o Peregrino com eles, ok? Como eu disse para vocês, vou mandar a lista para vocês. Então, passando aqui de forma bem rápida. Com 10 anos de idade, a gente trabalha Aiden. Tem aqui? Não, né? Trabalha o Robinson Crusoe, que também não está aqui, o Jardim Secreto e a Ilha do Tesouro. Um outro livro também que eu sugiro para essa faixa etária é O Mágico de Oz. 11 anos de idade, também não trouxe vários, né? Mas a gente trabalha a trilogia do Senhor dos Anéis.
Então a gente tem aqui 3 livros muito bons para ser trabalhados aí com 11 anos de idade, né? E tem também, eu acho que eu posso citar esse aqui, A Volta ao Mundo em 80 Dias, certo? Então são algumas sugestões de livros que vocês podem trabalhar com essa idade. Deixa eu dar uma sugestão também de um outro livro. Ah, Jardim Secreto, muito bom. Agora eu quero falar para vocês sobre o workbook. O que são workbooks? Workbooks são guias de leituras que vão tornar as suas leituras sensacionais, ok? Deixa eu ver se a Flavinha está aqui. Olha, Flavinha. É o primeiro guia de leitura da Gepaê, das Crônicas de Nárnia, o sobrinho do Mago. Do Mago, isso mesmo. Flavinha, conta pra gente como foi essa experiência, o que é que você achou de ler Crônicas de Nárnia, que é sensacional, o que as crianças acharam. Você tem filhos de idades diferentes, não é isso? Sim, sim. Boa noite, pessoal. Eu tenho o Nicolas, de 7 anos, e a Anabelle, de 14 anos, né? Daí você já tira o desafio de encontrar uma literatura que caiba, né, nas duas idades. Eu gosto de ler com eles dois, né? Com eles dois juntos. E quando eu conheci a leitura em voz alta, né, conversando com você, foi um dos livros que você me indicou, o livro das Crônicas de Nárnia, né? E também me apresentou o workbook da G, né? E foi assim uma caixinha de surpresa mesmo, né? O material dela, porque a cada capítulo, né, que a gente terminava de ler, sempre tinha algo para completar, né? Para fazer, tinha as artes manuais, tinha as perguntas, né? Então falava sobre os personagens, o que eles iriam fazer, né? Como eles iam se comportar. E aquilo ali trazia um interesse a mais pelaquela leitura, né? E num desses trabalhos manuais, nós fizemos o bosque entre os dois mundos, né? Nós chegamos a fazer esse bosque, né? Colocamos eles para pintar, para recortar, para colar. Foi assim uma tarde muito divertida, né? Nós fizemos também a caixa de mágica do tio André. Nós fizemos os anéis verdes, os anéis amarelos. Então eles a cada momento da história, né, que os personagens colocavam os anéis amarelos, colocavam anéis verdes, eles colocavam, né? Então, assim, é um tempo muito divertido, é um tempo muito prazeroso. E usar esse workbook só aumentou, né, o desejo e o interesse pela leitura. Hoje a gente está lendo agora a Alice, né? Nós estamos lendo a Alice. E assim, é muito divertido, a gente dá várias risadas, porque é uma leitura assim que impacta, né? Que leva eles a pensar, a imaginar aquela cena, aquilo que está acontecendo com o personagem. Olha aí, Flavinha, tu viu que você já ganhou um workbook aí de presente da G? Vai ter mais aí depois, que legal! Obrigada, Gê! Flavinha, então fala um pouco pra gente aí. Você tem filhos de idades bem diferentes. Você sentiu dificuldade de ler com os dois? Como foi que você venceu talvez esses desafios? E como o workbook ajudou, né? A juntar faixas etárias diferentes Sim. em uma leitura só. É sempre um desafio. Então, porque o que às vezes é interesse de um já é mais desinteressado para o outro, né? Então, eu gosto de perguntar a eles, né? Se eles querem aquela leitura, aquele livro. Então, eles já... A Anabelle, que já tem 14 anos, ela já faz uma lista de literaturas que ela se interessa, né? O Nicolas, de incluir literaturas que tenha uma história bem mais dinâmica, né? Então, assim, na hora de fazer as tarefas, na hora de fazer as coisas manuais, a empolgação é a mesma, né? Eu não vejo, sim, essa diferença. Ah, eu não quero pintar esse desenho, ah, eu não quero fazer esse recorte. Não, eles se interessam, né? Eu ainda tenho esse prazer de ver eles dois, né, trabalhando juntos e se divertindo com qualquer que seja a atividade, né? E o workbook, ele trouxe, sim,
uma ajuda a mais, né, no final de cada capítulo. Legal, Flavinha. Pois deixa eu chamar a G aqui. Obrigado, viu? Pelo seu testemunho aí. Tchau, pessoal. Chamar a G para falar um pouco mais sobre os workbooks. Muito bom. Dado aqui especial. E essa vai dar prêmios para vocês, hein? Oi, Gê, tudo bem? Nossa, Gê, quanto tempo a gente combina essa live, hein? Muito tempo. Nossa! Quando eu conheci... Tu andou um pouco sumido também, né? Como é? Tu andou um pouco sumido também. Sumi. Eu comecei a abrir uma escola, Gê. Tu acredita? Sim, eu sei, tu me falou. Eu vou colocar os fones. Espera aí que eu vou colocar os fones. Tá bom. Quando eu conheci os workbooks da G, eu fiquei extremamente impressionado, né? Eu não tinha visto ainda. É impressionante, é algo bem comum na educação clássica, cristã principalmente, mas eu não conhecia nenhum material assim tão rico. E essa integralização que ela traz, né, juntando vários assuntos, várias matérias e tornando a leitura assim algo tão divertido, foi o que mais me encantou. Eu já vi muito material que trabalha livros na internet, mas assim, de coração, eu nunca vi um material tão bom quanto o seu, G. Inclusive, alguns workbooks que a gente tem traduzido aqui, né, para usar para a escola, são ótimas ferramentas, mas o seu ainda me encanta muito. Eu queria que você contasse um pouco das histórias do workbook, como é que eles surgiram e como é que você começou a fazer esse material, né? O que é que te motivou? Então, assim, tudo começou com homeschooling, né? O homeschooling mudou a minha vida. Eu conheci Nárnia. Faz 5 anos já que a gente faz homeschooling, eu faço com a minha filha, né? E quando eu tirei ela da escola, eu comecei a pesquisar e tal, né? E queria entender por que as famílias todas indicavam Nárnia para ler. E como minha filha ela vinha da escola, assim, não tinha esse costume de ler uns livros mais complexos, assim, né? Então eu comecei a ler com ela um capítulo, aí ela resumia aquele capítulo, a gente pesquisava sobre o que tem ali em cada capítulo, e assim a gente fez o primeiro, né? E ficou tudo num caderno registrado. Legal. E aí depois eu pensei, nossa, ficou tão legal isso, né? Eu ficava com aquilo na minha cabeça, assim, e aí um dia comecei a digitar e mandei para algumas pessoas influentes do homeschooling, né? Que a gente quer uma opinião, né? E assim, se tu for ver ali no meu Instagram dos workbooks, a primeira foto dele, ele é horrível, assim, a capa dele, a diagramação dele tá horrível, nossa! E aí um dia eu recebi uma mensagem da Sabrina e ela disse pra mim, eu queria diagramar o teu material, porque eu achei muito bom e tal. E eu, fiquei fascinada, né? Aí ela diagramou e ele tá como esse que tu tem agora, assim, né? É legal. E aí depois eu fiz o 2, né? O 2 ela diagramou também, e aí eu pensei, ela estava ocupada, começou a fazer material também, né? Sim. E aí eu pensei, não, eu vou ter que dar um jeito de fazer, né? Aí a partir do 3 eu já fiz eu mesma. Tive que me virar, né? Mãe homeschooler tem que se virar, tem que aprender. Hoje, pra te ver, hoje eu resetei um celular, né? Sozinha, então a gente tem que aprender. Tudo a gente aprende, né? Verdade. E assim... Eu já estou terminando o 7, né? Agora eu estou terminando o 7, mas assim, todo esse processo de workbooks, ele teve uma mudança muito importante na minha vida, assim, que foi o Lewis, né? O workbook 1, a minha mãe, ela estava com câncer na época, assim, fazendo tratamento bem, câncer terminal, assim, praticamente, né? E ali, quando eu estava fazendo o workbook 1, era quando o Lewis... O Digor, ele procura a cura para o câncer da mãe, né? E ele consegue, a mãe dele se cura, né? Ele vai lá e consegue a maçã. E eu e o Liz não, né? A mãe dele morreu de câncer, a mulher dele morreu de câncer e a minha mãe acabou falecendo, né? Então, assim, Nárnia mudou a minha vida, renovou minha fé. Hoje eu leio a Bíblia, mudou totalmente a minha vida, assim, e foi Nárnia. Legal. Então, assim, eu agradeço muito, assim, esse leãozinho, assim, eu comendo um leãozinho, as pessoas veem um leão e me marcam e me mandam um leão, então, assim, eu vi um leão e lembrei de ti, assim, mudou a minha vida, assim mesmo, sabe?
E agora o 6 eu te mandei há pouco, não sei se tu chegou a ver. Eu recebi, mas eu não conseguia ver. O 6 ele tá como eu gostaria que todos fossem, assim, ele tem 117 páginas, ele tem já uma parte de leitura e interpretação com 240 perguntas para escrever. E sensacional. então assim, eu estou fazendo agora um outro material que eu te mandei ali, uma fotinho da capa do material, que é uma complementação que eu coloquei nesse também, que é para trabalhar gramática e ortografia, que não tinha, que eu sempre senti que precisava. E aí, agora ele vai... No 6 já tem, mas eu complementei e fiz um outro material para usar do 1 ao 5. Né? Eu vou te enviar quando estiver pronto, acho que até segunda, ver se eu consigo terminar. Legal. E aí, assim... o que eu vou te dizer, assim, o retorno que eu recebo das famílias, se tu for ali no meu perfil, tu vê crianças de 2 anos com o livro de Nárnia na mão. Eu recebo relatos, assim, de famílias que leem, a criança tá montando Lego e com várias idades lendo Nárnia. Então, assim, eu me encanto com isso, sabe? E eu acho que vai ser pro resto da minha vida, assim, Nárnia vai ser a minha paixão de livro, assim, sabe? E hoje eu tenho 2 paixões, a Nárnia e a Bíblia. Antes eu não tinha, né? Pra mim era só Nárnia. Amém. Aí agora eu leio a Bíblia também. Que legal. Isso é muito bom. É impressionante também quando a gente escolhe uma boa leitura, né? Uma das dicas que a gente falou aqui, você trabalhar com bons livros, não esses fast foods. Quando você trouxe... Mas tu sabe que eu só conheci livros bons no homeschooling, antes não. Sim. Porque tinha aquela lista de livros de escola. Eu tenho 3 filhos, na verdade, né? Então eu passei 20 anos em escolas confessionais, católicas, que de católica não tem nada, né? É só o nome, né? Então, assim, eram livros que vinham que não faziam sentido, sabe? Meus filhos não leram metade dos livros que a gente lê agora, sabe? De qualidade, livros clássicos. Então, assim, é o homeschooling, né? Pra mim, não adianta. Homeschooling mudou a minha vida e Nárnia mudou a minha vida também. Eu agradeço essa oportunidade de estar aqui ouvindo essa mãe falando. Nossa, é muito bom. Legal. Eu creio que quando a gente traz, né, grandes homens, assim, homens de Deus para sentar junto conosco em nossa casa e nos ensinar, isso é surpreendente, né? E eu tenho certeza que é esse leão aí mesmo que tem como resgatar, salvar e transformar as nossas vidas. Não tem outro, né? Com certeza. Que a gente traga boas literaturas. E fica aí para vocês também, que estão ouvindo aí, procurem e adquiram o site da G, workbooks.com.br. Eu vou colocar aqui na live para você entrar lá. E ó, é a oportunidade que você tem nessa quarentena de não ler um dos livros do C.S. Lewis, nem ler 2, mas você já aproveita e já leu os 7 aí, baixa os workbooks e vai ter muita atividade, muita tarefa e muito o que aprender nesse tempo de quarentena. Então, na sua casa, sente com os grandes. E C.S. Lewis é um começo muito bom, né, gente? É o melhor começo, o melhor começo. Ali no meu Instagram tem o Linktree ali, e ali tem os links. Tem um vídeo da família de trigo que explica como funciona também, que ela explica melhor que eu, na verdade. Eu adoro aquele vídeo que ela fez. E tá ali salvo também. Pessoal, todo mundo conhece a feiticeira, o Leão, a feiticeira e o guarda-roupa. É muito bom também. Mas é muito impressionante essa história de como tudo começou, né? A Flavinha estava contando aí dos anéis, do lago, a própria G, né? Contou aí um pouco da história. Então, se você quer saber mesmo, quer entrar nessa história... Por que tem aquele guarda-roupa? Pois é, justamente. Por que o guarda-roupa está lá? Então, o primeiro workbook é sensacional, porque ele vai trabalhar esse início todo de Nárnia. Vamos marcar uma live no meus workbooks contigo uma hora. Opa, vamos contigo e com a tua esposa. Vai ser legal. Bom? Vou convencer ela a entrar. Obrigado a você aí por tudo. Pelos presentes aí também. E Deus te abençoe, Gê. Um abraço. Um abraço. Pessoal, eu agradeço muito a presença de vocês e sejam motivados a desenvolver a literacia familiar, a leitura em voz alta aí no seu contexto de família, né? Muitas histórias com certeza vão surgir, vocês vão poder desfrutar de grandes coisas.
Então não tem nada melhor do que fazer na quarentena que ler. E aí fica uma dica muito boa de um material ótimo, que é as Crônicas de Nárnia e esses workbooks da Gepaer. É isso aí, pessoal. Fiquem com Deus. Um grande abraço.